Aproveitar a então. vaga do Gordo vai lá, de carreta. Zema. Eu gostaria de primeiramente saudar o nosso presidente e nossa Minas Gerais. Recentemente o senhor presidente disse que jamais seria meu inimigo. E agora eu ainda estou em cima do muro, não sei como vou fazer o apoio ao senhor. É isso que o senhor se tratou, dizendo que não queria ser meu inimigo, esperando que possivelmente num segundo turno eu apoio o senhor, tendo em vista que Minas Gerais está comigo? Tá no ar? Tá, estamos na TV. Olha, o Zema, no meu entender, vem fazendo um bom governo em Minas Gerais. Conversei com ele algumas vezes para a gente fazer um casamento ali. O partido resolveu que tinha que ter um candidato a presidente, tá? E do meu lado apareceu aí o Carlos Viana. Conversei com o Carlos Viana. Eu não posso deixar, como eu tive agora em Betim e BH, sem ter alguém para me ajudar lá. Ajudar a organizar comício, motociata, entre outras coisas mais, né? Se bem que a motociata o povo organiza de forma voluntária. Então conversei com o Viana, não vamos fazer oposição, nem criticar o Zema, até porque ele fez, no meu entender, um bom governo lá. Graças a Deus. Tá? E nós temos um opositor comum, que é o tal do Calil, que é apoiado pelo PT. O Viana não vai ficar com ciúmes porque eu estou falando isso aqui, ele sabe, foi combinado isso aí. E eu gostaria de estar com o Zema desde o primeiro momento, mas o partido dele, tal de partido novo, né? Resolveu lançar uma candidatura Os liberais. Eu tenho. Tem muito liberal aqui, viu, Bolsonaro? Não, aquilo ali é pseudo-liberal, Emílio. Quem? Pseudo-liberal. Não fala no meu nome, não. Como assim? Um partido novo. Não, vocês não limpam fossa. Esses caras não limpam fossa. Entupiu a fossa, vocês falam não limpa a fossa. Não vem não. Mas é o Bolsonaro. Posso só fazer uma pergunta? Mas depois eu quero fazer uma boa. É o seguinte, E a gente aqui também. Presidente, Boa. O senhor é bombardeado diariamente com crises fabricadas pelos meios de comunicação. Eles com isso conseguem ganhar clique, eles conseguem ganhar mobilização nas redes, eles conseguem ganhar algum tipo de apoio, né, até mesmo político. Isso surtia muito efeito na época do PT e a gente sabe por quê. Portas abertas do BNDES, verbas da SECOM e uma série de incentivos governamentais que caíam no colo deles. Mas a questão é a seguinte, você enxerga isso, o senhor enxerga isso como uma espécie de cortina de fumaça para atrapalhar o governo de mostrar as reais entregas que estão sendo feitas? Então, por exemplo, a gente noticiou aqui no Pânico 1,5 trilhão de reais de venda de imóvel público, que é um projeto do Paulo Guedes, que até o final do ano pode gerar 100 bilhões para o Caixa da União. Quer dizer, o senhor entende que eles usam isso para tentar atrapalhar a equipe de comunicação do governo e que talvez isso aconteça, eles tenham êxito nisso? Olha, com as devidas exceções, o trabalho da mídia não mostra a verdade, né? Quando mostra, tem um mas na maioria das vezes não mostra absolutamente nada o que a gente faz. A questão de água para o Nordeste, alguns falam, já pegou 80% da obra pronta. Pegue o mestre de obra e fale para ele, você quer começar uma obra nova ou pegar uma abandonada? Ele prefere pegar uma obra nova. Tivemos muito trabalho nessas questões. Água para o Nordeste não tem divulgação na grande mídia. A questão do título da reforma agrária também não tem. Outras medidas que nós tomamos também, logicamente, para fechar ralos, né? Fechar as torneiras, não mostra. Eu não tenho má vontade com a imprensa quando eu falei das verbas publicitárias. Eu fui o primeiro governo de verdade a enfrentar o teto de gasto. Eu tenho que segurar o máximo possível. Isso que nós estamos fazendo até hoje. Talvez isso seja, com toda certeza, a chave para a gente não estar numa situação muito pior por aí. Agora a imprensa, né? Não, mas você brigou, né, Bolsonaro? Você xingou um monte de gente. Porra, você xingou a Globo. Você falou Globo lixo lá. Você pegou o cartaz. Pegou o cartazinho. Pega o pilha, Bolsonaro. Põe o cartaz aí. Mas antes já Você pegou o cartazinho. Presidente, tem quem lá, é Dário Messer, by the way? Quem é Dário Messer? Tava na mão ali, ó. É o doleiro dos doleiros. Em delação premiada junto ao Ministério Público lá do Rio de Janeiro. Ele disse que ao longo de 20 anos, de 2 a 3 vezes por mês, entregava de 50 mil a 300 mil dólares lá no estacionamento do Jardim Botânico para os irmãos Marinho. Para divertir o final de semana. Esse botar em real aí dá mais de 1 bilhão de reais. Dá pra passar o final e para fazer o quê?
para comprar direitos, né? Televisivos, entre outras coisas. Agora, isso não vai para frente. O poder deles é muito grande e daí o que eles podem fazer? É querer sepultar de vez isso como? Me sepultando. Essa questão da mídia ainda, pegando carona nisso aí, presidente, como o senhor encara essas pesquisas, o resultado dessas pesquisas aí que estão saindo toda semana e tal, e aí colocando uma outra pergunta já junto com essa das pesquisas, a gente está vendo também que tem um número, né, que a gente sabe se esse número é real ou não real, de indecisos. O que o senhor está fazendo, assim, como estratégia ou alguma coisa do tipo para tentar puxar esses votos aí indecisos? Olha, tem indeciso, tem. Né? A pesquisa, em 2018, eles erraram todas. Sim. O próprio Datafolha, Ibope. Se eu fosse para o segundo turno, perderia para qualquer um, né? Uhum. Isso acabou não acontecendo. Sim. O trabalho que eu fiz, o meu grande marqueteiro foi o meu filho Carlos Bolsonaro, com as mídias sociais. Uhum. E eu levei o que para a população? A verdade. E na prática, eu comecei a fazer campanha, né, pré-campanha, em novembro de 2014. E eu comprovo com vídeo no YouTube. Eu estava na Academia Militar das Agulhas Negras, a garotada estava se formando, né, oficial do Exército, e eu fui pro meio deles, fui filmado, falando que ia disputar a presidência. Isso foi poucos dias após a reeleição da senhora Dilma Rousseff. E comecei a rodar o Brasil sozinho, comprei Manacapuru, sozinho, mano. Já imaginou? Sozinho. Foi 14 isso, né? Foi 14 isso? Eu comecei a andar pelo Brasil em 2014. Não, Manacapuru foi 16, 17. 16, né? Foi na época da... Que é isso? Isso aí pra informar que somos 500 mil, cara. Olha aí, 500 mil no YouTube. Só no YouTube, galera. Eu achei que era pra dar notícia que a Petrobras reduziu em 10%. Também. Você não acha que ali, Bolsonaro... Reduziu? Petrobras? O quê? Reduziu o quê? Aqui, ó. Reduziu em 10,4% o preço de venda de querosene de aviação para distribuidores. É o que tá caro, muito caro. Prejudica o turismo da gente. Dá um abraço aí pro Gilson Machado, lá de Pernambuco, da nosso Gilson Sanfoneiro. E parabéns ao Caio também, nosso presidente da Petrobras. Muito bem. Né? Presidente, acho que a gente conseguiu andar bastante em algumas... O Tarcísio fez processos de... Não é uma privatização, mas são leilões, concessões foram muito importantes e a gente sabe que isso garante investimentos para o Brasil nos próximos anos. Quando a gente pega o todo, tem algumas promessas que eu gostaria de saber se serão cumpridas no próximo governo. Por exemplo, a EBC, que é a TV chamada de TV Lula, agora alguns chamam de TV Bolsonaro, Correios e Caixa. Porque isso já foi flertado pelo Paulo Guedes algumas vezes. A gente sabe que a EBC acho que depende mais da sua vontade e os outros não. O Supremo decidiu que tem que passar pelo parlamento. Grande parte dessas empresas. Os Correios estão lá. Uma Telebrás passou por lá. A EBC, quando você vê a privatização, fica um passivo muito grande para a gente. Mais de 90% dos servidores são servidores estáveis. Você não tem lucro quase nenhum nisso aí. Resolvemos investir nisso aí, que seria melhor, no meu entender, para o Brasil. E tem feito um bom trabalho. Se for ver no ranking aí, a EBC tá bem. Tá bem. Agora, o padrão do que se anuncia lá é bem diferente do que no passado. Completamente diferente. Então a EBC, para mim, não faz diferença. Um veículo de mídia para o governo não precisa. Você tem vários outros instrumentos. Tem até mídias sociais, né? Se não forem censurados no futuro, né? A EBC... A pandemia atrapalhou a gente em muita coisa, né? A BC, no meu entender, bota na conta aí para possível privatização. Agora, Caixa Econômica, não. Caixa não. Nem Banco do Brasil. Você pode ver, imagine nessa crise que tivemos aí do Covid, o trabalho que a Caixa fez. Foi a Caixa que basicamente fez ali o auxílio emergencial e botou em 20 e poucos dias o pagamento na ponta da linha para o interessado. Quando os governadores decidiram, a grande maioria, quase todos, né? Obrigar o pessoal a ficar em casa, quem tinha uma poupança... Quem é servidor, tem um emprego público, até pode ficar em casa, vai até ficar contente. Agora, tínhamos no momento levantado 38 milhões de informais. Como é que você ia atender essas pessoas rapidamente? Pela Caixa. Se você não atendesse rapidamente, esse pessoal ia para a rua.
ia com toda certeza saquear o mercado. Ia acontecer isso aí. O pessoal trabalhou pra caralho. O Mickey Mouse, porque na época a gente tava na pandemia. Pô, os caras trabalharam direto pra fazer o... virava direto. Domingo a domingo. Como fazer, e depois daquela história, como fazer... E se tiver uma coisa errada, quem vai pagar o pato? Porque houve gente que não merecia, se cadastrou e foi pago. Recuperamos parte disso daí. Mas ele estava despejando por mês no auxílio emergencial R$600, já que você é economista aí. Sim. R$600 por mês, durante 5 meses, né? Por mês, 50 bilhões de reais. Era o dinheiro, porque daí, por exemplo, a mulher que tinha filhos passou a ganhar o dobro. Foi necessário. Foi necessário. E não foi gasto, foi endividamento. E não mexeu na questão de juros, né, no mercado, não mexeu, no dólar, não mexeu. Porque estavam tratando essa questão com responsabilidade. Então eu acho que nós só conseguimos fazer isso aí porque tinha uma equipe de ministros, tinha gente na Caixa, Banco do Brasil, etc. que... Mas disse que você ficava ligando, enchendo o saco dos caras lá. Eu encho o saco o tempo todo. Falou, como é o dinheiro aí? O dinheiro aí, eles estão precisando. Você encheu o saco dele de noite, de madrugada. Que nem o Emílio faz com a gente. Exato. Ele falou isso, o Mickey Mouse falou. É verdade, falei. O nosso amigo, o Bruno Bianco. É verdade. E o Sam sabe de nada. Olha, Eles são melhor que o Sam. Você encheu o saco. Ele é legal, O Sam não sabe de nada. Ele é muito bom. Ele é gente boa.